Uma nota publicada em um grande jornal do Rio de Janeiro provocou muita estranheza na comunidade acadêmica. Afirmava que o ministro Ralph Biase cancelaria as bolsas de estudos de professores sem dedicação exclusiva. O Ministério da Ciência e Tecnologia desmentiu imediatamente a informação, esclarecendo que o ministro já havia solicitado, inclusive, retificação da notícia inverídica. Deve ter havido alguma confusão no noticiário, porque a decisão de cortar as bolsas dos que não têm dedicação exclusiva foi tomada há muito tempo pelo CNPq, ainda na época do ministro Luiz Henrique, mais exatamente na reunião da diretoria executiva do CNPq em 21 de junho de 1988. Nesta reunião, foi estabelecido que deveria haver maior rigor no cumprimento das normas para a concessão de bolsas de pesquisa. Afinal, a exigência de tempo integral e dedicação exclusiva dos bolsistas existe desde a criação do CNPq. A nota foi divulgada num momento delicado, em que há uma reaproximação da comunidade com o Ministério, após a reunião que suspendeu a aplicação do decreto que alterou a estrutura do CNPq. E a presidente da SBPC, Carolina Abori, indica esta semana o nome dos cientistas que vão compor a comissão para estudar uma ampla revisão da política de ciência e tecnologia no país. A comissão, que irá atuar junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, pretende ampliar ainda mais as análises feitas pela comunidade científica em longos anos de discussão e pesquisa sobre o desenvolvimento da ciência brasileira. Atenção! Tem gente aproveitando o conflito entre a comunidade científica e o ministro da Ciência e Tecnologia, Ralph Biase, para ressuscitar uma velha e surrada tese, a de que o Ministério da Ciência e Tecnologia é inútil e não tem razão de ser. O conflito entre a comunidade e o ministro, felizmente, parece que foi superado. Não rompeu-se o diálogo. E o ministro prometeu agir como se o decreto de reforma do CNPq não existisse. Isso permite um reestudo da questão, o que é bom para todos. Mesmo assim, creio que tanto o ministro como a comunidade científica não devem perder de vista os setores mais conservadores que nunca aceitaram a ideia de um Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil defendendo a soberania nacional e não perdem a oportunidade de combatê-lo. Por que o Ministério da Ciência e Tecnologia desagrada tanto aos conservadores? Porque o Ministério da Ciência e Tecnologia, nesses 3 anos e meio de funcionamento, tem sido a cidadela de luta pela capacitação nacional em áreas estratégicas do desenvolvimento científico e tecnológico, como informática, biotecnologia, química fina, novos materiais e engenharia de precisão. Mesmo assim, creio que tanto o ministro como a comunidade científica não devem perder de vista os setores mais conservadores que nunca aceitaram de bom grado a existência de um Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil e ainda mais defendendo a soberania nacional. Esses conservadores não perdem chance de combater o Ministério. Por que o Ministério da Ciência e Tecnologia desagrada tanto aos conservadores? Porque nesses 3 anos e meio, o Ministério da Ciência e Tecnologia mostrou que o Brasil pode, sim, ter uma política especial de apoio à biotecnologia e à química fina, sem ficar caudatário de interesses estrangeiros e sem cair no sistema de patentes, que só beneficia os monopólios internacionais. Porque nesses 3 anos e meio, o Ministério da Ciência e Tecnologia aumentou consideravelmente o número de bolsas de pós-graduação no exterior e aqui no Brasil, visando a formação de recursos humanos, base indispensável para o Brasil colocar a serviço do seu povo os benefícios da revolução científica em curso hoje no mundo. E por incrível que pareça, os conservadores não estão nessa.
muita discussão científica nesta quinta-feira. Em Curitiba, às 6h30, está em debate a Fundação de Amparo à Pesquisa e o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Paulo Roberto Pereira, da Secretaria Especial de Ensino Superior de Ciência e Tecnologia do Paraná, coordena. O local é o auditório da Pró-Reitoria de Órgãos Suplementares. Em Recife, também às 6h30, o assunto é o ensino da língua portuguesa no segundo grau com Luiz Antônio Marcuski, da Universidade Federal de Pernambuco. Vai ser na Biblioteca Pública Estadual. Já em Campos, às 8h, Ivo Barbieri, reitor da UERJ, comenta a questão da universidade e o estado do Rio de Janeiro. O local do debate é o auditório da Escola Técnica Federal de Campos. Esta é Rochelle. Ela nasceu com paralisia cerebral, uma condição que faz o seu pé direito virar para dentro. Para ajudar Rochelle, os médicos precisam entender primeiro a complexa interação dos músculos que controlam seus movimentos. O ortopedista Dr. Tokowski. No passado, documentava-se o andar de uma pessoa só pela observação do passo, fazendo-a caminhar de um lado para o outro no consultório, procurando notar o que cada parte do corpo estava fazendo, e isto conjugado com o tipo de terapia que a gente contemplava para o indivíduo. Era uma situação muito subjetiva. Quem tinha uma grande experiência podia fazer isso facilmente, mas daí em diante a coisa variava. Com a abertura do laboratório do andar na Universidade da Flórida, os médicos têm agora acesso a informações precisas e objetivas. Pessoas como Rochelle são ajudadas por um fisioterapeuta, um engenheiro biomecânico e um cirurgião ortopédico. Eles usam a tecnologia de computador para recolher e analisar os dados. O teste começa com um exame rigoroso, segundo a terapeuta Jane Day. A avaliação da terapia física serve para verificar o alcance de movimento de todas as juntas, a força de todos os músculos da melhor maneira possível. Mesmo que haja aumento ou declínio do tônus e para verificar a altura geral, o comprimento da perna e reações básicas de desenvolvimento para equilíbrio e postura. O estudo do passo de Rochelle requer que ela ande numa pista especial. Seu movimento é registrado por 3 câmeras de alta velocidade ligadas a um computador sofisticado. Engenheiro ortopédico Gary Miller. No começo do nosso estudo, colocamos um marcador negro com um ponto branco nos pontos proeminentes do corpo, para nos ajudar na redução de dados depois da filmagem. Isto é mais fácil para a pessoa que faz a passagem dos dados do filme para o computador. Esta digitação é muito importante porque usamos essa informação para alimentar o computador para que ele calcule as velocidades, as acelerações e outros parâmetros de movimento nos quais estamos interessados. Amplificadores eletrônicos são colocados em Rochelle para monitorar grupos específicos de músculos. Isto permite que a equipe veja a atividade muscular quando ela anda com o corpo cheio de fios, como boneca de marionete. Rochelle faz várias tentativas na pista. Uma placa sensitiva no meio da pista registra a força vertical quando seus pés batem no chão, diante das câmaras. Rochelle repete o teste várias vezes. Cada caminhada é gravada no computador pelo Dr. Norman Williamson. Durante o estudo, devo me preocupar com os registros para assegurar que sejam criados como devem ser e dar certas informações relativas a cada passagem, que pé atingiu a placa primeiro, em que direção a paciente andou e, de forma geral, verificar que o computador funcione sem nenhum problema. Rochelle faz o teste de novo, desta vez usando aparelho na perna para determinar o seu efeito no andar. O filme é digitalizado. A informação do computador é copiada e os primeiros dados enviados a um centro médico em Boston, Massachusetts. Ali os dados são compilados no relatório que é enviado para o laboratório do andar. Os resultados são enviados para nós em forma de gráficos, tabulações e figuras do indivíduo andando. Nosso grupo, que consiste de um cirurgião ortopédico,
Um fisioterapeuta e um engenheiro examinam os dados e informações e procura contrastar a capacidade de andar da pessoa e definir o problema, onde está localizado e que modalidades terapêuticas podem ser usadas para melhorá-lo, ou o que deve ser feito em alguns casos. Geralmente, leva de 4 a 6 semanas desde que a pessoa anda para reunir os dados e analisá-los. Depois, uma cópia enviada ao médico para usar os dados como lhe convier. No caso de Rochelle, os testes revelaram novas informações sobre o seu andar. Graças ao laboratório do andar, o seu médico acha que a cirurgia corretiva pode melhorar o seu andar. Astrônomos brasileiros descobriram a primeira estrela binária ativa na constelação de Sagitário. Carlos Alberto Torres, Ramiro de la Reza e Germano Quastro, do Observatório Nacional, batizaram a sua descoberta de V4046 Sagitário. Toda estrela se forma a partir de nuvens de gás e poeira cósmica. Normalmente, as estrelas jovens, com 2 ou 3 milhões de anos, se formam em grandes nuvens. A curiosidade dessa descoberta é que eles estavam pesquisando regiões onde não há nuvens de gases e poeira. E mesmo assim, encontraram a dupla de estrelas jovens. Elas são muito ativas, emitindo jatos de matéria e radiação pelo espaço, têm pouca velocidade, giram em torno uma da outra e são duas estrelinhas da mesma massa do Sol. As pesquisas continuam para saber como elas foram parar ou se criaram numa região sem nuvem ou poeira. Quem sabe elas se formaram de nuvens bem pequenas e acabaram com todo o material existente em sua formação. Essa é uma das hipóteses formuladas pelos pesquisadores, entre muitas outras, que tentam desvendar os mistérios da evolução cósmica. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei nº 7.664, de 29 de junho de 1988. Agora é o horário de propaganda gratuita eleitoral. Não se assustem que não vamos fazer propaganda nenhuma para a eleição agora do dia 15. Nós vamos tratar exatamente do horário de propaganda eleitoral. Nós estamos com o professor João Luiz, que fez com alunos de Faculdade de Comunicação uma pesquisa sobre a reação do povo a esse horário. Um horário que muito político trata naquela base, né? Olha, quando chegar a hora da televisão, eu ganho essa eleição. João Luiz, o que a pesquisa mostrou? Há realmente um peso de influência da televisão no voto do eleitor? É muito difícil dizer sim ou não, viu, André? Porque nós entrevistamos só 5 famílias. Porque nós não queríamos fazer uma pesquisa quantitativa, mas qualitativa, com entrevista em profundidade, para saber como essas famílias interpretam essa mensagem televisiva do TRE. O que foi mais importante dessa pesquisa toda foi que a gente conseguiu que o casal, o homem com a mulher, começaram a discutir eles entre si sobre a validade do voto, porque votar nele, porque os políticos estão fazendo promessas que não podem confiar na política porque ele faz promessa, mas não cumpre promessa. Uma coisa fica muito claro, que já em 86, porque a pesquisa foi realizada em 86, a credibilidade dos políticos beirava a 0,0. Mas uma vez que o voto é obrigatório, então a população de baixa renda, quer dizer, as famílias que nós entrevistamos, se sentem obrigados a assistir o TRE para poder argumentar eles para si mesmos uma justificativa que faz com que o voto seja válido, de tal forma que posteriormente eles podem afirmar que eu votou nele com consciência, embora a gente não podia confiar. Do ponto de vista de 86 dessa pesquisa, vocês percebiam a possibilidade de uma mudança de voto ou de uma escolha de candidato a partir da televisão, ou era a realidade, o dia a dia, a conversa com os amigos que pesava mais? O que pesa é, primeiro, é o passado dessas pessoas. Sempre os políticos prometeram e nunca fizeram nada.
Porque para eles, na minha leitura, o voto significa apostar na felicidade no futuro. Ou seja, a felicidade é o quê? O que eles não têm hoje. Se ele não acredita nas promessas, e o que ele quer é a promessa para o voto, você está colocando que é o futuro, é quem prometer melhor ou convencer esse eleitor de que aquelas promessas podem ser realizadas, é que podem ganhar o voto. Não fica meio contraditório? Fica, mas ele é obrigado a votar. E ele não quer jogar esse voto fora, porque ele acha isso um momento oportuno e importante da sua vida de cidadão. Então ele não quer jogar fora, uma vez obrigado. E uma vez que ele sabe que não pode confiar nas promessas, ele espera que o voto dele serve para alguma coisa. Isso não é consciência de classe, isso não é questão de solidariedade, é de utilidade do voto. Qual a conclusão que vocês tiraram, né, o extrato, né, dessa pesquisa? Vocês primeiro fizeram por quê? E que forma? A gente fez isso por quê? Porque a gente quer mostrar para professores de comunicação, também para de educação, sociologia, que o povo de baixa renda não assiste passivamente a televisão. Que, em outras palavras, ele tem a capacidade de discernimento, ou mais ainda, que eles argumentam. E com isso a gente alcançou, então, o objetivo, qual seja, mostrar aos estudantes de comunicação que o pessoal de baixa renda raciocina, que não assiste passivamente à televisão. Tá? Então, que eles têm uma capacidade de discernimento e que, por esta razão, os estudantes têm que entender melhor como o pessoal de baixa renda interpreta e reelabora a mensagem televisiva para que eles, sendo profissionais futuramente, seja no rádio, seja na televisão, seja na imprensa, que eles possam tornar mais democrático esses meios de comunicação de massa. Porque, em última análise, nenhum empresário, seja de televisão, seja de rádio, seja de jornal, sabe fazer uma notícia. Quem faz isso é profissional. Bem, para encerrar, nós podemos dizer, então, com base na conclusão dessas pesquisas, que o povo, de uma maneira ou outra, vota consciente que o resultado dessa eleição que nós vamos ter agora é, de certa forma, uma reação consciente da realidade? Não sei, não. Meu André, eu não sei se a gente pode... Porque, veja, a situação política, econômica e social do país naquela época era outra. Tá? Hoje em dia, Tancredo morreu. Cruzado 1 e 2 foram para o brejo. Tá? O povo quer um novo presidente, porque eles acham que, votando no presidente, tudo dá certo. E eles sabem perfeitamente que quem manda nesse país, tá, é o presidente. Porque numa das entrevistas, em 3 entrevistas aparecem, ele tem que votar no partido do presidente Sarney, porque é ele que tem o dinheiro que pode distribuir no nosso estado, na nossa cidade. Agora que ele não está fazendo isso aqui no Rio de Janeiro, no parecer deles, não sei se ele é mais consciente, menos consciente, vão votar em quê? Não sei como que fica. Porque aqui o Brasil a situação política do Brasil é incomparável com a Europa e com os Estados Unidos. Hoje Botafogo ganha, amanhã Botafogo perde. Está entendendo o que quero dizer? Bem, não precisa dizer que por essa citação aí dele, ele é Botafogo, né? Mas não querendo botar fogo no assunto e para encerrar, pelo menos a gente vai poder, a partir dessa entrevista, examinar com um pouco mais de cuidado os resultados eleitorais sem levar em conta a grandiosidade do horário gratuito eleitoral. E como acabou o nosso tempo do horário gratuito, tem que cortar. Já está em funcionamento o primeiro reator nuclear totalmente construído no Brasil. Projetado pela Marinha através da Coordenadoria de Projetos Especiais e pelo Instituto de Pesquisas Energéticas, o reator IPEM-MB-01 foi montado no campus da Universidade de São Paulo. O projeto do IPEM-MB-01 faz parte do Programa Nuclear Autônomo Brasileiro. Embora esteja classificado como reator de potência zero, o IPEM-MB-01 pode simular o funcionamento de reatores maiores, além de servir como unidade de pesquisa.
O reator nuclear permite a reação em cadeia controlada, promovendo explosões no núcleo dos átomos de urânio, liberando os nêutrons que geram a tão temida energia nuclear. O tomógrafo computadorizado, que tinha somente uma aplicação médica, ganha com o avanço da tecnologia outras utilizações. Nas pesquisas florestais, por exemplo, ele permite uma análise da estrutura interna das árvores sem precisar quebrar o tronco. Todos os anéis se tornam visíveis e pode-se saber qual a melhor época de corte. Até o solo pode ser analisado pela tomografia computadorizada. A tomografia é o processo de obtermos uma imagem bidimensional de uma seção transversal de um corpo sem destruí-lo. Esse processo é obtido através de projeções unidimensionais obtidas através da radiação. Aqui eu tenho um pedaço de madeira e a gente vai simular no tomógrafo como é que é a utilização. Isso não foi feito em campo porque o equipamento é pesado e teria que ser uma versão portátil, né, Ricardo? Mostra pra gente como é que você pode definir essa peça. Bom, essa peça, uma vez posicionada, tá? Existe uma fonte de radiação gama monoenergética, tá? No caso seria o Césio 137, o feixe atravessa o corpo de prova e é detectado pelo sistema de detecção. Uma vez obtidas todas as projeções, tá? Os dados são processados através de um algoritmo de reconstrução de imagem, para dar a imagem bidimensional da seção. Ricardo, como é que você, pelos anéis, o que você pode quantificar? Bom, no caso da madeira? Numa pesquisa florestal, o pessoal da área tem interesse em não só determinar as posições dos anéis, como também especificar a largura dos anéis, e isso dá para eles noções da época do plantio, se as árvores apanharam muito sol, a idade da árvore, né? E isso são informações úteis no caso de corte. Aqui no Laboratório de Instrumentação Nuclear da COP do Rio de Janeiro, os especialistas fazem a constatação da estrutura interna dos solos, a compactação e a granulação, que mais tarde vão ser objeto de estudo de biólogos e engenheiros florestais. Ricardo, qual a diferença desse equipamento para o tomógrafo médico, de aplicação médica? Bom, esse tomógrafo é um tomógrafo simples, baseado na primeira geração dos tomógrafos médicos, tá? E no caso ele utiliza apenas um feixe de radiação. A vantagem desse equipamento é um sistema barato, tá? Um sistema único, é um feixe único de radiação, e também ele possui a vantagem em relação ao sistema médico de ele não só qualificar a imagem, como também quantificar as densidades internas do material. Mas uma aplicação decisiva e que vai representar muito em qualidade para a indústria é a análise de materiais. Pode ser concreto, plástico ou borracha. Qualquer material é minuciosamente descrito pelo tomógrafo. Agora a gente vai mostrar uma aplicação industrial. Nesta peça de alumínio vai ser feita a tomografia para analisar a estrutura interna. Ricardo, por que a tomografia é importante na indústria? Bom, a tomografia na indústria ela tem aplicações no controle de qualidade de peças, na detecção de falhas, de soldas, no controle de qualidade, no dimensionamento de estruturas internas, etc. Quais outros materiais, além do alumínio, que podem ser usados? Qualquer tipo de material, aço, plásticos, desde que a gente faça uma adequação do material radioativo no material a ser tomografado. Ricardo, o que a gente pode ver aí, analisando a estrutura interna? Bom, aqui estão vendo a imagem resultante dessa tomografia feita, né? Onde vemos até o momento um bloco de alumínio homogêneo, né? E nessa lateral, tá? A gente está apresentando um defeito, tá?
que a gente pode ver pela imagem, tá? Que tem uma densidade igual a zero, está apresentando um vazio na sua estrutura interna. Esse quadradinho que vocês estão vendo aí na tela é esse furinho aqui. Com a tomografia, pode-se reconhecer qualquer falha numa peça inteira, com a grande vantagem de que não precisa quebrar. Cientistas da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, identificaram novas formas de bactérias que conseguem decompor um dejeto químico industrial altamente tóxico, o bifenilis policlorinado, chamado pelos americanos de PCB. As bactérias anaeróbicas que vivem sem oxigênio foram tiradas da lama negra que existe no fundo do rio Hudson, onde conseguiram sobreviver apesar da imensa quantia de detritos industriais. Os pesquisadores colocaram sedimentos ricos em bactérias do Hudson em tanques com quantidades diferentes do composto químico bifenilis policlorinado, o PCB. Após algum tempo, verificaram sensível redução do PCB e aumento dos produtos menos danosos existentes no composto químico, que podem ser facilmente decompostos pelas bactérias aeróbicas. Eles observaram também que, em quantidades maiores, o PCB começa a se decompor mais. O PCB funcionaria, portanto, como agente da seleção natural. As bactérias que não resistem ao PCB morrem e novas formas mutantes e resistentes proliferam, acelerando a própria decomposição do produto tóxico. É mais uma esperança que a natureza coloca ao alcance do homem, que, apesar de exemplos como esse, insiste em não respeitá-la.